Frase para hoje: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmos 23. Nossos abraços de hoje vai para Rita Maurício, que nos acompanha lá de Paulista, em Recife, Pernambuco, para Jupira Moro, que mora em Nova Iguaçu, para Lomarie Carvalho, de São Paulo, Marlene Oliveira, então, do interior de São Paulo, e Josefa de Jesus Santos, que é lá de Barreto, Sergipe. Santiago Elizalde vai visitar Camilo na cadeia, que pensa que está com a bola toda por ter pegado a namorada do irmão na época e ainda ter violentado. Frente a frente, Camilo agradece ter um vidro blindado entre eles, porque ele sabe que se não fosse por isso, Santiago jogaria uma bomba nele. Santiago confessa que queria dar uma surra nele e pede que lhe diga qualquer coisa, mas também ele liga porque fez isso. Ele conta que fez isso a pedido de Iena e Bárbara fez isso porque achava que ela queria destruir a família. E foi Bárbara quem lhe deu o remédio e facilitou as coisas entre ele e Aurora, deixando a moça sozinha para ele poder fazer o que quiser com ela. Ele diz que está mal, mas Bárbara lhe deu sua palavra que lhe ajudaria. Mas agora as coisas se complicaram porque uma tal de Rebeca Santos, supostamente a mãe de Aurora, o denunciou pelo ocorrido e pede ajuda agora a Santiago porque ele está arrependido pelo que fez. Nesse momento, Santiago joga a bomba então, que essa mulher chamada Rebeca é a pessoa que tirou a vida de sua mãe. Rebeca e Bárbara são uma só. Fernanda conversa com Adriano sobre a vingança, que ela fala que Bárbara trabalha para Ardênio e que quem matou sua mãe, prendeu sua irmã e seu pai agora está lutando entre a vida e a morte. Fernanda implora para que o que sobrou ainda do que ele sentia por ela, algo de bom ainda que possa existir em seu coração, que ele entregue a Aurora, já que ela sabe agora que eles estão juntos. Ela então pede para que ele entregue a Aurora, para que eles, se referindo então ao seu irmão e a Aurora, possam viver a história de amor que eles não conseguiram viver. Adriano vira as costas para a Fê nesse momento. A Fernanda pede para que ele deixe os dois viverem uma história de amor felizes como eles nunca puderam viver. Adriano então confessa que de fato se apaixonou por ela de verdade, mas infelizmente ele cometeu muitos erros e não deu valor a ela. Ela então pede que ele lhe ajude. Adriano então lhe diz que libertará a Aurora por ela, e ela agradece. Adriano conta novamente que a amou de verdade e é levada embora pela policial. Ardênio planeja mais maldades e ao telefone ele manda Bárbara ir ver Gonçalo lá no hospital e tirar então a vida do homem. Fernanda desabafa com Eduardo sobre Bárbara e fala sobre como vai resgatar a Aurora com a ajuda dela. Ela também teme que Adriano se arrependa de poder ajudar. Eles conversam, Eduardo então apoia a amada. Adriano ao telefone manda Jacó libertar a Aurora e pede para que o vilão entregue a moça a Fernanda, apenas a Fernanda. Jacó não gosta do que houve, pois eles irão perder muito dinheiro com isso. Adriano diz que tem planos para quando o filho de Aníbal nascer. Fernanda pede a Eduardo para que a leve para falar com Ardênio. Eduardo cede com ela, deixando ele ficar ao seu lado. Caso ela não o permita, ele não pode deixar então Fernanda falar com esse vilão. Então, quando Fernanda cede para que Eduardo vá acompanhá-la, Eduardo então liga para o homem para combinar hora e lugar para que possa levar Fernanda. Na cadeia, os homens se juntam para dar uma surra em Adriano e conta que mandaram falar com ele. Adriano então é cercado por homens mafiosos. Um dos homens então pega uma fita preta e pergunta se ele já cantou alguma vez com aquilo no pescoço. Adriano se pergunta quem mandou-os. E o homem, com passas do seu lado, diz que hoje Adriano vai cantar com aquilo no pescoço. O fim de Adriano será dos piores em toda essa novela, viu? Ardênio ao telefone passa o endereço e diz que a ordem é ir imediatamente. Acredito que ele esteja falando com Eduardo. O diretor da prisão está escandalizado com o ocorrido e questiona o policial o que aconteceu lá dentro da cela. O policial diz que não sabe, pois quem mandou fazer deve ter pago bem, pois ninguém conta nada.
O diretor então pergunta por Adriano. Então, o policial diz que ele não conseguiu falar porque estava tremendamente machucado e o médico acha que ele não chegue com vida ao hospital. Um dos bandidos da novela é informado sobre o que aconteceu na cadeia e se desespera, pois agora sabe que as coisas vão ficar feias. Fernanda fica cara a cara com Ardênio, que lhe dá honras dizendo bem-vinda. Bárbara pergunta ao médico como seu marido está e é informada que ele está num estado estável. Ela então pede ao médico para ficar sozinha com o marido. O médico permite. Santiago se aproxima e a pega pelo braço com força e manda ela não tentar nada contra a vida de seu pai ou ela vai se arrepender amargamente. Eduardo observa Fernanda conversando com Ardênio. Fernanda é bem direta sobre as maldades do vilão. E Fernanda também questiona o que ele quer, pois quando ele foi ver seu pai no hospital, o provocou um novo infarto, deixando à beira da morte. O malvado então diz que se o pai dela morrer, a culpa não será dele, sim da verdade. Fernanda pergunta qual verdade. Então, ela quer saber que verdade é essa. Ele diz a mesma que você vem descobrindo sozinha, a mesma que, graças a Franco Santoro, também. Então ela diz que isso tem a ver com o diário, e ele diz que sim, tem a ver com o diário que então a Liliana leu tudo. Fernanda diz que não tem culpa do que seus avós fizeram, nem muito menos seu pai. Então Ardênio diz que não é bem assim. Eles carregam o sangue e, por carregar esse sangue em suas veias, tem culpa desse mal porque passa de geração em geração. Fernanda diz que o pai dela não sabia de sua existência. Ardênio então diz que teria feito sim, pois ele teria feito o mesmo que fez com Liliana, e se pergunta se Fernanda não lembra o que aconteceu, quando então Liliana falou a verdade lá no início da novela, para quem não sabe. Ele conta que ele sabe porque ele estava ao telefone com Bárbara, ditando o que Bárbara deveria fazer para eliminar sua mãe. Nesse momento, Fernanda fica chocada. Ele confessa que Gonzalo preferiu acreditar no empregada recém-chegada do que na sua própria filha. Fernanda pergunta ao vilão quando ele vai dar um ponto final nisso tudo. Ele então revela que só falta um detalhe: ter ao seu lado a sua filha Aurora. Isso mexe e choca Fernanda. No meio do nada, uns homens armados chegam perguntando onde está a menina, se referindo a Aurora. Pergunta então a Luciano. Nisso, vemos então que a Aurora está correndo no meio do nada, nos matos, com um homem. Fernanda fala que a Aurora está grávida de seu irmão e vai defendê-la onde e quando for preciso. Ardênio diz que esse neto lhe pertence. Com ânimos à flor da pele, com muito vai e vem em debate, Eduardo então decide que é hora dele ir embora com Fernanda. Bárbara visita Gonçalo no hospital e finge ser uma boa esposa conversando com ele como que nada aconteceu. Gonçalo abre os olhos e acorda e começa a gritar com os olhos arregalados que então a Bárbara é uma assassina. Ele grita várias vezes, assassina. Fernanda pede a Eduardo que lhe leve para a delegacia após conversar com Ardênio, para denunciá-lo e também denunciar a Bárbara pelo assassinato de sua mãe. Eduardo diz que esse não é o momento, mas se ela quer, assim ele o fará, apoiará em tudo. Cansada de tudo, Fernanda então pergunta a ele como ele vai assinar a denúncia, se é como Franco Santoro ou Eduardo Juarez. Nesse momento, Eduardo fica chocado e ela fala: achou que eu não ia te dizer nada e que eu ia pagar com a mesma moeda? Mas, quando eu fiquei na frente de Ardênio, eu me dei conta que ele foi honesto comigo, enquanto você nunca teve a coragem de me dizer quem você era. Você me pediu para confiar em você sem ao menos me dizer quem você é, e me causou o maior sofrimento de todos. Você me traiu, Eduardo. E acrescenta que ao Franco ela deve muito, mas ao Eduardo ela o odeia. Fala isso chorando. Gonzalo finalmente fala com Bárbara e se revela, que sabe de tudo. E sabe também sobre o verdadeiro nome dela, Rebeca.
Ela então grita para que lhe chame um médico, pois ele está delirando. Ela grita por ajuda quando uma enfermeira aparece. Ela pede para que chame o médico imediatamente. Quando a enfermeira sai, ela se volta então com sua verdadeira face para o homem. Ela diz que por 15 anos ela esperou por esse momento e que sempre sentiu nojo, raiva dele e tenta então cortar o oxigênio dele. Ela puxa o fio dele e diz: "Até nunca mais, Gonzalo Elizarde." Com a cara limpa, ela sai então da sala que está então internado o marido. Quando ela sai, ela se dá de cara com Santiago e ela manda ele ir então consolar o pai porque ele deve estar precisando de ajuda. Santiago então grita com ela, fazendo então as pessoas ao seu redor olhar para eles. Ela diz que ele está com sorte, pois nunca mais terá que vê-la. Ela acha que então conseguiu eliminar então o Gonçalo, só que não. Eduardo desabafa com Fernanda sobre o que lhe motivou a fazer o que fez. Ele conta sobre como descobriu sobre Ardênio e também ela questiona porque ele nunca lhe contou quem era. Ele conta que no primeiro dia que a reviu pela primeira vez, ela estava indo se casar com Adriano e naquele dia disse a ele que estava apaixonada. Fernanda diz que foi um erro, ela não sabia sobre ele. Chorando, ela diz que não importa mais o passado, pois ele debochou dela, fingindo a própria morte. Ela também fala sobre a carta que recebeu dele, sendo que não era assinada por ele. Eduardo diz que não há nada que ele possa fazer para poder reparar todo o erro que ele teve com ela ou com sua família. Mas, nesse momento, ele jura que assim que recuperar a Aurora, ele vai cumprir a promessa de sumir da vida dela. Fernanda só chora e não raciocina nada. Flor liga para Fernanda e fala sobre Adriano, que foi transferido da cadeia porque levou uma grave surra e não sabe se o homem vai resistir. Fernanda olha para Eduardo e chora porque acha que agora eles perderam a Aurora. Ardênio manda encontrar Lúcio imediatamente para poder localizar então sua filha. Bárbara liga para Lúcio e diz que hoje mesmo dará ao homem o que ele quiser para recuperar a Aurora. Ela pede para que ele diga o que ele quer ou quanto ele quer. Fernanda vai ao hospital ver Adriano. Ele implora perdão a ela e diz que outra vez ele falhou e pede perdão enquanto sua mãe chora. Nesse segundo, após Adriano pedir novamente perdão à sua amada Fernanda porque ele morreu amando ela, ele então morre, causando muita dor e comoção. Bárbara encontra Lúcio e dá a ele o dinheiro e exige que lhe diga onde está a Aurora. Aurora ora então para que o pesadelo acabe logo. Quando de repente Bárbara então aparece no vidro, a filha Aurora então corre até Bárbara. Bárbara e Aurora então se abraçam e Bárbara chama a moça de filha. A Barbie do mal diz que a levará para um lugar seguro. Ela se pergunta por Santiago e Barbie então diz que irá chamá-lo. A Barbie malvada pergunta a Aurora se algum dia a chamará de mamãe. Na sala do funeral no hospital, a mãe de Adriano chora muito. Fernanda e Eduardo a consolam. Enquanto Fernanda fala para Eduardo segundos depois que Ardênio deve ter recuperado a Aurora, o telefone dela toca e é a Aurora. Ela conta que a Bárbara a encontrou e foi comprar roupas. Fernanda pergunta onde ela está para que ela possa ir buscar com Eduardo. No caso, ela chama de Franco. Então, a Aurora dita então o endereço. Lúcio está andando pela rua, então aparecem uns homens armados e o coloca dentro do carro. Bárbara chega ao hotel onde a Aurora estava e não encontra a Aurora e enlouquece. Ardênio descobre que Bárbara está com a filha e se revolta. Ele então promete que ela não chegará muito longe. Aurora e Santiago se reencontram e trocam juras de amor, abraços e beijos e até abraço na barriga. Eles ficam felizes por esse reencontro. Ardênio liga para Bárbara e conta onde está a filha do casal. Nesse momento, ele revela a verdadeira identidade de Franco, que é Eduardo. Ela se choca e ele então conta que esse foi o acordo que ele fez com Franco para que ele pudesse então descobrir toda a verdade.
O malvadão então revela que ele sempre a alertou para que pudesse descobrir a verdadeira identidade, ou passado, ou segredo de Franco, mas a mulher não deu ouvidos, então ele mesmo investigou. Bárbara pergunta então como, e ele então detalha que ele teve que revelar aonde a Liliana estava para que então Franco pudesse revelar também o seu segredo. Bárbara então fica chocada. Bárbara então fala que quer dizer que eu sempre estive perto do meu inimigo? Ele sempre esteve ao meu lado se fazendo de amigo para poder me dar um golpe, fala ela pensando. A vilã então questiona se Fernanda já sabe que Franco é Eduardo. Aurora se pergunta o que vai dizer a Bárbara e Eduardo diz que é a verdade, que ela ligou para Fernanda e que eles foram a buscar. Eles trocam conversas muito felizes. Santiago está radiante porque está com o grande amor de sua vida e, claro, com seu bebê. Eduardo também alerta Santiago sobre Bárbara, revelando alguns dos seus segredos. Nesse momento, Bárbara chega enfurecida e diz que Aurora é sua filha e implora para que ninguém tire dela sua filha. Ela implora então a Santiago, dizendo que ela é tudo o que ela tem e que ela devolverá tudo, dinheiro, carro, joias, o que for. Só não tire a minha filha, pois ela tem o direito de conhecer seu neto. Eduardo diz que essa é uma decisão de Aurora. Santiago se revolta porque sabe que então a malvadona vai tentar de tudo para arruinar a vida da filha. Eduardo manda ela ir embora, pois os Elizaldes têm a liberdade em suas mãos. Bárbara não entende como. Então Bárbara diz que foi um delírio da loucura de Liliana. Nesse momento, então, Fernanda acusa então Bárbara de ter matado sua mãe. A então malvada diz que não, ela não matou, isso só foi delírio de Liliana. Então, nesse momento, Fernanda grita com ela que Liliana não é nenhuma louca e parte para cima da vilã. A briga é grande e Eduardo tem que ficar no meio, após então a malvada levar um tapão bem na cara merecido de Fernanda. Fernanda parte para cima e Eduardo tenta a todo custo separar. A briga rola então com muitos gritos e muita baixaria. Bárbara, após os ânimos acalmar um pouco, mas continuar no esquento, Bárbara revela muitas coisas e Fernanda também desabafa, e há muitas trocas de farpas. Nesse momento, a Barbie malvada pergunta a Fernanda se ela já sabe que Franco é Eduardo, porque por trás dessa bela pose, ele é um filho de uma cozinheira. Fernanda se aproxima então de Eduardo e diz que sim, que sabe. Eduardo diz que é melhor do que se passar por uma dama. Fernanda vai além e pede para que ela fale mais sobre Rebeca Chances, chocando então a vilã, porque a casa caiu. A Barbie do mal diz que não vai contar nada e diz que ela é dona da casa porque ela é casada com Gonçalo e só vai sair depois de ver sua filha. Fernanda pede para que ela não provoque mais e suma de sua casa e que vá embora. E se for para falar com a Aurora, que seja amanhã, se a Aurora quiser. Vemos então nossos pombinhos. Santiago vai ver a amada e eles se beijam, mas ele não fala nada sobre Bárbara estar fazendo barraco no andar de baixo. Eduardo vai até o hospital e se despede de Gonçalo. Gonçalo agradece demais por ele e o chama de anjo da guarda por ter ajudado seus filhos e até ele mesmo. Os dois se despedem de uma forma emocionante. Gonçalo diz que ele herdou a nobreza de sua mãe. Eduardo olha assustado e confessa então que sabe que ele é Eduardo e pede perdão por todo o mal que causou e conta que foi Ardênio que o abriu os olhos e o fez ver a verdade e diz que agora ele já sabe e já pode enfrentar sua morte. Eduardo pede para que ele viva e que tenha forças. Gonçalo diz que se escapar dessa, irá corrigir seus erros. Santiago apresenta a Aurora a Lily e diz que a mulher que ele mais ama está grávida, surpreendendo então a loira. Lily então lhe dá um abraço e todos ficam felizes. Eduardo se despede de Jacinto e deixa seus votos de felicidades para os amigos. Esteves chega e Eduardo separa os documentos que devem ser entregues somente a Fernanda. Ardênio ao telefone manda seguir e matar Eduardo.
Santiago revela toda a verdade a Aurora sobre quem são seus pais e a verdadeira identidade de Bárbara e os segredos que eles escondem. Aurora se nega a acreditar que seus pais sejam dois assassinos. Ela pede para ficar sozinha e Santiago diz que leve o tempo que precisar, ele sempre estará esperando por ela. Eduardo vai ter alguém muito importante que se choca ao vê-lo em sua frente. Santiago vai conversar com Fernanda e lamenta a partida de Aurora. Ele então confessa para a irmã que contou a Aurora tudo o que deveria contar, toda a história e toda a revelação. Ele chora porque não sabe qual decisão Aurora vai tomar. Eduardo conversa com um amigo de longas datas e pede para que ele denuncie Bárbara, o que o caba diz que quer ver então Bárbara atrás da cadeia pagando por todo o mal que causou, que não foi pouco. Santiago pergunta o que aconteceu entre Fernanda e Franco. Ele fala que notou que Fernanda estava estranha. Fernanda diz que foi dura porque descobriu que Franco e Eduardo são a mesma pessoa e choca então o irmão. Ardênio ordena a morte de Eduardo ao telefone, quando de repente um homem se equipa e observa então Eduardo de seu carro. Eduardo, saindo então, pega sua moto para sair e nota que tem alguém lhe seguindo.